Talvez você tenha vindo como gay justamente para ensinar para aquela família que o diferente também ama, que o diferente veio para ensinar o amor. Eles precisavam aprender a amar o diferente, porque o diferente está aí. Nós humanos, sendo gays, heterossexuais, não importa, somos diferentes. Isso aqui é só uma casca. O que nós realmente somos nem é homem, nem é mulher. É o ser divino. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o Tarô do Agora Perguntas Reais, um espaço de escuta para perguntas humanas, simples e profundas. O tarô acompanha cada pergunta a partir do momento presente, permitindo que a verdade se revele. Respira e vamos olhar juntos para o que o tarô e o agora nos traz. Vamos agora à pergunta do Jonathan. Sou gay, tenho ansiedade social e fico extremamente nervoso quando marco encontros novos. Isso me trava tanto que acabo cancelando em cima da hora. Queria entender por que faço isso e se o tarô pode me ajudar. Então vamos ver o que o tarô tem para dizer a ele nesse momento presente. Por que ele fica tão ansioso quando ele tem um novo encontro, né? Principalmente com encontros novos, e ele diz que tem uma ansiedade social. Vamos lá, vou tirar a primeira carta para essa ansiedade. Vou tirar mais uma carta que revela o momento. Essa carta é a carta principal, é a carta do eixo. É a carta que o eu superior chama ele para uma conversa. Ou você também, se você também tem esse mesmo tipo de problema. Se você tem ansiedade, se você tem uma ansiedade social, quando vai encontrar com amigos ou com um novo encontro, o que o tarô pode dizer para você? Assim como para o Jonathan, sobre ansiedade, que parece que é a doença do momento. Parece não, né? É a doença do momento, né? Como ele disse, né? Eu tenho ansiedade social, nós temos uma ansiedade mundial. A primeira carta revela, é a carta da lua. A carta da lua, ela traz Hecate, a deusa das encruzilhadas, justamente para trabalhar essa ansiedade social. Quando Hecate aparece numa leitura, ela vem chamando para a leitura do inconsciente. O que é a ansiedade? Que ele disse que ele tem relação a encontros novos. No encontro novo, acontece o quê? Aquilo que você precisa revelar. Hecate, ela fala para a gente aqui através da lua. A lua, ela reflete a luz do sol. A lua é um satélite natural da Terra, mas ela não tem luz própria. Então, essa luz que vem do sol bate na lua e nós podemos ver a lua. Caso contrário, a gente não teria como nem enxergar a lua, seria tudo escuro. Mas ela também nos ilumina, numa noite de lua cheia, que é considerada a lua dos amantes. Então está tudo escuro, mas tem uma luz aqui na Terra, mostrando que o sol, nos lembrando que logo amanhecerá, e que o sol, que é o astro-rei, existe. Na simbologia do tarô, o sol representa o eu superior, que aparece nessa carta aqui, só que invertido. O que isso significa? Que o reflexo do sol não está sendo visto, não está sendo acessado. E o que está sendo acessado? Quando essa carta aparece como o eu central, mostrando que o movimento do carro, né, o carro tem 2 cavalos, cada um puxa para um lado. O que significa isso? É a nossa mente. O Jonathan está passando pela ansiedade social porque um lado da mente dele diz, vai lá, encontra com as pessoas, se diverte, namora, entra num novo relacionamento. E o outro está dizendo, não faz isso. Por quê? Porque ele tem alguns medos, algumas coisas que estão ocultas. Hecate, que é a carta da lua, chama para que ele possa parar, assim como esse cocheiro. Esse cocheiro, ele está olhando para outro lado, mas não está olhando para os cavalos. A carta do carro, ela representa movimento, então ele precisa se movimentar, ele precisa ir para a vida. Por isso que ele marca o encontro. Existe um ímpeto do tipo, vai lá e marca o encontro, conhece a pessoa, se relaciona e resolve os conflitos internos. Sem o relacionamento humano, a gente não tem como conhecer a si mesmo. Então existe um lado nele que diz, vai lá e se relaciona. E existe um lado dele que diz, vai lá e não se mostra. Então, marcou, cancela. Na hora que ele vai ter esse contato, ele cancela o encontro, porque a sombra não quer que o outro descubra
facetas. Quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, a gente só mostra o nosso lado positivo. A gente ajeita o cabelo, a gente ajeita a unha, a gente sempre vai mais bonita, mais bonito para conquistar. Mas muitas vezes isso está escondendo, para quem não tem olhos de ver, mas para quem tem olhos de ver, pode observar que uma pessoa que às vezes ela está muito bem vestida, muito bonita, fala de forma elegante, as palavras muito colocadas, ela pode estar escondendo algo que ela não quer que seja visto. Então ela veste uma máscara. Ela veste aquela máscara de pessoa interessante, de pessoa inteligente. E isso aqui não é só para o Jonathan, não. Muita gente agora, nesse momento, está tendo essa ansiedade social. Marca, às vezes, um encontro com um novo relacionamento ou uma entrevista de trabalho ou algo novo, marca um encontro com um cliente, uma reunião. E na hora H acontece alguma coisa ou a pessoa se sabota para não ir. Por quê? Porque tem um lado onde não tem o contato com as emoções, e aí a carta da estrela ela vem para fechar essa leitura, dizendo para você, Jonathan, que se você não tiver contato com suas emoções, o carro não anda. Imagine que você tem um cavalo puxando para a direita e um cavalo para a esquerda. Como é que você vai andar para frente? Sua mente, um lado da mente diz eu quero, a outra mente, e o outro lado da mente nega. Enquanto você tiver essa dualidade, o masculino e o feminino brigando dentro de você, você não tem acesso ao eu superior e você fica apenas com o reflexo da lua. A carta da lua está te chamando justamente para isso. Até quando você não vai ter contato com suas emoções? A carta da estrela ela traz esse movimento, porque é uma mulher nua. O que essa mulher nua simboliza? É o ser humano como ele é. Então, num encontro, num relacionamento, é necessário que eu seja quem eu sou. Quem você é, Jonathan, num relacionamento? Quem é você aí de casa que tem uma relação parecida como essa, que tem essa ansiedade social, essa fobia social, que hoje está tão natural por conta dos celulares, computadores, as pessoas não querem mais se relacionar fisicamente uma com a outra. Por quê? Porque, gente, o corpo fala, o corpo denuncia quando nós tentamos esconder alguma coisa. Então, o que é, Jonathan, que você está escondendo? O que é que você aí de casa está escondendo? Que você está escondendo de você mesmo, que você não conhece? A carta da estrela traz esse contato com as emoções, assim como Hecate. Veja que quando a lua enche, ela influencia as marés. As marés sobem, ela influencia as nossas águas, as nossas emoções. A ansiedade é justamente essas emoções que ainda não foram conhecidas, que não tiveram, que ninguém teve contato com elas, que o Jonathan não teve contato, porque foi reprimida. Então a emoção está lá dentro. Quando chega um momento de se relacionar com uma pessoa, a emoção vem. E aí eu não sei o que fazer, não é como me relaciono com a pessoa, é como eu me relaciono com a emoção que está dentro de mim. A maré subiu, a onda de energia das emoções vieram. Então hoje eu estou sentindo ansiedade. Estou sentindo ansiedade por quê? Porque eu não lido com as minhas emoções. Enquanto, Jonathan, você não lidar com as emoções, veja que ela está nua, derramando a água na terra. Mas ela recebe a energia da luz suprema, que é a luz do sol. Esta estrela principal, que é o ser humano, na conexão com o seu divino, derrama esse conteúdo na terra. Qual medo esta criatura tem de se relacionar com as emoções? Então ela recebe e ela entrega. Quando ela vem invertida, significa que essa conexão não existe. Então, Jonathan, o tarô traz para você no momento presente. Conecte-se com as suas emoções. Entenda por que um lado seu vai para um lado, o outro lado nega. Por que um lado seu quer se relacionar, quer resolver esses conflitos, inclusive ter o contato com o conflito. Quando a gente encontra uma pessoa, e seja em qualquer tipo de relacionamento, pode ser com as pessoas que a gente está dentro de casa. Quando a gente encontra com elas, elas mexem e apertam os nossos gatilhos. Então aquilo que é de melhor e de pior que existe na gente, sai. E às vezes pode ser que eu encontre com alguém, aquela pessoa que eu quero tanto me relacionar, que eu quero casar, ter filhos, construir uma família e ser feliz, e seja justamente a pessoa que vai tocar nas minhas feridas, vai bater nos meus gatilhos, vai apertar o botão certo. E se ela apertar o botão certo,
Como eu sei que no passado eu não me relacionei bem com determinadas situações, qual é o medo? Por que que a ansiedade social existe? Se esta pessoa apertar o botão onde dispara o meu lado negativo ou que eu julgo que é negativo, porque eu não sei lidar com ele, o que vai acontecer comigo? Essa pessoa vai fazer exatamente o que a outra pessoa do meu passado fez. E, Jonathan, eu quero que você olhe para isso, e você de casa também, para essa leitura de uma forma mais consciente. Sempre que a gente não lida com as nossas emoções, como a carta da estrela traz aqui, veja, está invertido. Se eu tenho que me conectar com o eu superior para resolver os meus conflitos, porque o eu superior tem contato a tudo. Ele é o eu supremo. Ele tem contato com tudo. Mas se está invertido, significa que ao invés de eu estar com a minha cabeça voltada para essa conexão, eu estou com os meus pés voltados. Eu estou de cabeça para baixo. Significa que eu estou entendendo a partir somente da matéria. Eu não estou entendendo a relação humana a partir do espírito. Como é lidar com pessoas difíceis quando o eu superior me diz o caminho? Você já experimentou? Então, essa leitura do Jonathan sobre ansiedade social, e ele fica extremamente nervoso quando marca encontros novos, e ele trava de medo. Isso é medo. Medo de lidar com o outro, e aí ele cancela. E isso se dá não somente, provavelmente, para o Jonathan, no âmbito das relações sociais. Talvez isso se dê no trabalho. Talvez isso tenha começado dentro de casa. Ele diz, eu sou gay. Como foi a relação com seus pais, com as pessoas que cuidaram de você? Como foi a sua relação na família? Geralmente, pelos atendimentos que eu já tenho feito, os homossexuais, eles têm muito mais dificuldade de se relacionar com a família, porque é o bicho estranho, porque é o diferente, né? É a ovelha negra, é o peixe fora do aquário, que as famílias tradicionais e moralistas geralmente rejeitam. Então, como é que foi para você, Jonathan, lidar com essa rejeição? Se você puder olhar para aqueles que rejeitaram você, como foi que eles rejeitaram você, você pode entender por que essa ansiedade e esse medo. Por que é que você cancela? É o mesmo medo se repetindo. Lá atrás, como é que você foi rejeitado? Como é que aceitaram a sua homossexualidade? Como é que aceitaram você ser diferente daquela situação moral, que geralmente é o que acontece na maioria das famílias? A não ser que você tenha sido muito bem aceito, o motivo da sua ansiedade pode ser outro. Mas geralmente é por aí. Então observe que a sua mente, ela manda você ir para toda hora para um lado diferente. A mente que é um lado, o outro lado da mente que é o outro. Como é que é o seu masculino e como é que é o seu feminino? Como é que é essa relação? Dentro da sua origem, no lar que você nasceu, com seus familiares, com seus vizinhos. Como foi que essas pessoas acolheram você? Você era o diferente? Porque geralmente o diferente ele é rejeitado. Então olhe para isso. Se você puder olhar para isso com consciência e com presença, Hecate, que é a deusa das encruzilhadas, ela vem trazendo para você a solução. Se você chamar essa força, esse reflexo que vem do sol, que entra nas profundezas, nos caminhos mais profundos do seu inconsciente, se você chamar Hecate para lhe ajudar, com certeza ela vai mostrar para você aquilo que você não está aguentando ver, entrar em contato com aquele lado seu que foi rejeitado, que foi oprimido e que você tem medo que aconteça novamente, mesmo sendo uma situação com pessoas diferentes. Para o nosso inconsciente, não existe esse negócio de presente, passado e futuro. Apertou o gatilho, a situação se repetiu, mudou o cenário, mas as emoções são as mesmas. Se sentiu medo quando era criança, quando era adolescente, quando era um jovem adulto, vai sentir medo de novo. É o mesmo medo. E é por isso que ele vem através da ansiedade. Ansiedade é medo do futuro. Do futuro, porque o futuro é novo? Não, porque o futuro repete o que aconteceu no passado. Nós temos muito medo do novo, mas nós temos mais medo ainda do que já aconteceu. Se tem uma coisa que o ser humano faz, e é por isso que o ser humano é tão ansioso, é fugir de tudo que lhe causa dor. Então, no passado é muito provável, Jonathan, que você teve uma dor.
E eu lhe convido a caminhar com Hecate, que é a deusa das encruzilhadas, dentro do seu inconsciente. Caminhe com ela. Peça para que ela guie você até a memória, onde você foi rejeitado por ser como você é, por ser diferente, por gostar de coisas diferentes, por se expressar da maneira como você é. Então pergunte a Hecate quem você precisa liberar, compreender, entender por que é que aquela pessoa não entende que existe o diferente. E que você, sendo como você é, você pode ser diferente. Você pode ter um novo relacionamento. Mas enquanto essa energia estiver presa, enquanto você não olhar para o passado, através de Hecate, através da lua, e enxergar essa dualidade, que a mente quer uma coisa e o outro lado não quer, você não se conecta com o eu superior. E você não resolve essas emoções. Você precisa parar de sentir a dor do passado. E aí sim, você pode se abrir para o novo. Ainda vai sentir medo, mesmo fazendo todo esse trabalho de autoconhecimento, mesmo fazendo o trabalho de meditação, indo para dentro de você, identificando quem é o personagem que sofre, provavelmente. Você vai ter que reaprender a caminhar. Essa leitura com essa deusa maravilhosa que é Hecate, ela é a deusa das encruzilhadas, por quê? Porque na encruzilhada a gente toma uma decisão, que é largar o passado, mas tem que ser resolvido. Eu não posso simplesmente abandonar o passado, porque para onde eu for, para onde você for, o passado vai junto. São memórias. Enquanto você não resolve, Jonathan, o passado tende a se repetir, até que você encontre uma solução e libere a energia da tristeza. Toda vez que nós humanos somos rejeitados, a gente fica triste. A gente se pergunta, por que é que eu sou rejeitado? Só porque eu sou diferente? O que é que tem de errado em ser diferente? Por que é que todo mundo tem que ser igual, se Deus não fez um igual ao outro? A digital é diferente. Mesmo sendo humanos, cada um tem um jeito de falar, um jeito de agir e um jeito de pensar. Por que é que eu tenho que me enquadrar num sistema? Veja quantas perguntas, Jonathan. Eu sei que você veio com uma pergunta. Eu tenho ansiedade social, né? Eu queria entender por que faço isso e se o tarô pode me ajudar. Pode dessa forma. O tarô não vai dizer para você que tem uma pílula mágica, mas ele já lhe deu um caminho. A primeira deusa para ensinar o caminho para quem tem ansiedade, seja ela qual for, é caminhar dentro de si. E esse arcano maior, que é Hecate, está dentro de você. Ela tem 2 cães. Esses 2 cães a protegem de todos os medos e todos os monstros que tem dentro do nosso inconsciente. Então, se você parar para pensar que você tem uma ajuda desse arquétipo, que é Hecate, que pode caminhar com você, você chamando por ela. Hecate, que está dentro de mim, me ajuda a caminhar nas encruzilhadas dos meus sentimentos. O que é que eu deixei no passado? Que agora, no presente, quando eu vou me relacionar, que eu quero amar. Porque é isso, Jonathan, que você quer. Você quer amar, você quer se divertir, você quer experimentar a vida, viver a experiência humana. Mas a ansiedade bloqueia. Então, antes de marcar o próximo encontro, fique com esse último encontro e chame essa deusa. E converse. Você pode fazer isso através de um caderno. Você pode escrever para ela. Você pode olhar para ela, escrever e dizer: Deusa Hecate, que apareceu para mim na leitura de tarô, me ensina a caminhar nas encruzilhadas do meu inconsciente. O que é que eu preciso ver aqui dentro? Quem eu preciso libertar, que me aprisionou? Veja que contradição. Quando a gente vai para dentro de nós, mesmo que alguém tenha colocado grilhões em nós, nos escravizado, nós temos o poder, porque somos nós que estamos dentro de nós, de liberar quem colocou esses grilhões, a partir desse amor. Esse mesmo amor que você quer sentir pelo próximo, que você quer se relacionar, você pode usar esse mesmo amor para ver quem é dentro de você que aprisionou você, dizendo que você não era isso, que você não era aquilo, que você não era digno disso. Alguém disse para você, talvez, que você não era digno daquele amor. Aquela pessoa que rejeitou você, aquela pessoa que disse para você que era o diferente, talvez ela não sabia amar o diferente.
e você por isso se sentiu triste, rejeitado, não cabendo naquela caixinha moral. Então, se você parar para pensar um pouquinho, que você tem o amor para liberar esta pessoa que aprisionou você, entendendo que ela não tinha a capacidade ainda de amar o diferente, mas que você tem. Então você tanto pode amar uma pessoa nova que vai entrar na sua vida, como você também pode amar aquela pessoa que disse que você não era digno de amor, pelo menos para ela. E talvez naquele momento você fosse um grande desafio para essa pessoa, para justamente ela lidar com o mesmo conflito que você está lidando agora. Agora, quando vem uma pessoa nova para você, você fica ansioso, você fica com medo. Essa ansiedade pode ser justamente daquela pessoa lá no passado que colocou essa crença na sua cabeça. E que se você olhar através da deusa da encruzilhada e olhar para essa pessoa desse lugar que você está agora, no momento presente, e ver que aquela criança, que aquele adolescente, que provavelmente sofreu todas essas agressões, agora pode olhar e ver realmente. Aquela pessoa não me amou porque ela não sabia lidar com o diferente. Mas eu sei, tanto sei que posso compreender aquele que não sabe. E aquele que compreende com o amor no coração, aquele que não sabe, nem perdoar precisa. Porque para perdoar eu preciso sentir amor. Mas quando eu entro nesse campo do amor e sinto amor, esse amor que compreende e vê a verdade, essa pessoa não consegue lidar com o diferente. Se pergunte, tenho que perdoar? Eu posso perdoar aquele que não tem a menor condição de lidar com o diferente? Não precisa. Essa pessoa ela precisa de compaixão. Ela não precisa de perdão. Ela precisa que o seu amor possa esclarecer sua mente para que você possa ver que aquela pessoa não amou você porque ela estava bloqueada por crenças. Crenças morais, crenças do sistema, crenças da Matrix, crenças de que menino é azul, menina é rosa. Essas crenças limitam, impedindo que o amor e essa pessoa transferiu para você aquilo que ela sentia, aquilo que ela entendeu, aquilo que ela compreendeu. Ela era uma pessoa que precisava de ser compreendida. E talvez você, Jonathan, como você diz aqui, eu sou gay, talvez você tenha vindo como gay justamente para ensinar para aquela família que o diferente também ama, que o diferente veio para ensinar o amor. Eles precisavam aprender a amar o diferente, porque o diferente está aí. Nós humanos, sendo gays, heterossexuais, não importa, somos diferentes. Isso aqui é só uma casca. O que nós realmente somos nem é homem, nem é mulher. É o ser divino. Então, Jonathan, você é o ser divino. Você em casa que está assistindo, que talvez tenha uma relação parecida, uma ansiedade social, você é o ser divino tendo uma experiência humana, seja num corpo masculino, seja num corpo feminino. E se você tem alguma ansiedade, pode ser que alguém tenha colocado isso dentro de você e que agora, no momento presente, você pode caminhar com Hecate e impedir que a sua mente queira ir para um lado ou para o outro. Trazer esses dois cavalos para o momento presente. E aí sim essa carta pode se movimentar aqui a partir do eu superior. Olha que linda essa leitura. Hecate chama para conversar. O carro precisa andar, mas precisa andar com a luz do eu superior. Se você você de casa que está com ansiedade, fizer essa caminhada, você consegue resolver qualquer ansiedade e o outro deixa de ser um problema para você. Mas você tem que lidar com aquilo que você não quer lidar, suas emoções. Porque, gente, relacionamento é prosperidade. Quando eu conheço a mim mesmo, eu posso me relacionar com qualquer pessoa. E se uma pessoa ainda assim apertar os meus gatilhos, essa pessoa é um mestre para que eu possa conhecer a mim mesmo. Não adianta eu fugir e me colocar dentro de um casulo. Eu vou ter que me relacionar com as pessoas em algum momento. Então, vale a pena ir para dentro de si e às vezes se retirar um pouquinho da sociedade para poder fazer essa caminhada, mas depois você volta integrado, onde o seu masculino e o seu feminino fizeram as pazes, onde você, com o amor que tem para levar ao mundo, também usou esse amor para curar a si mesmo. Este é o convite de Hecate. Recebe a luz do eu superior,
cura as suas feridas, e para isso você tem esse arquétipo. E a partir desse momento você caminha no mundo, sim, mas com essa guiança, não mais a guiança da mente. Esse carro que olha para todo lado é a nossa mente, cheia de desejos e cheia de medos. Cada desejo, grave bem essa informação. A ansiedade, ela existe porque cada desejo tem uma ancoragem numa falta lá do passado. Eu quero isto porque eu não tive aquilo. E aí eu desejo isto. Então observe se os seus desejos têm realmente conexão com o seu eu superior, ou se é apenas um desejo dos seus medos. Eu deixo você com o amor que existe já dentro de você e excede qualquer ensinamento. Namastê. No canal Gotas de Padme, você pode se conectar com os ensinamentos de grandes mestres do Oriente, como Osho e Nisargadatta Maharaj. E você recebe orientações através do tarô, reiki e canalizações. Tudo de forma prática e acessível, para que você possa trazer mais clareza, presença e serenidade para a sua vida. Entre no mistério que ilumina suas limitações. Te vejo já. O link está na descrição, na bio ou no site.